possível. Queridos, deu um problema sério aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Pois bem, então o que é que nós vemos aqui? É que Deus, em todo lugar, ele estava com Paulo. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais fáceis, detalhadamente Deus estava guiando Paulo. E nestes 2 versículos nós vemos aqui. Em toda a vida de Paulo, queridos, por onde ele andou, ele foi cumprindo aquilo para o qual Deus lhe designou. Quando ele esteve diante de Félix, vinham pessoas, quando ele esteve diante de Félix, né? Diante do Festo, do povo romano, vinham pessoas trazidas por Deus para ouvir a palavra de Deus pela boca de Paulo. Não importava onde Paulo estava, não importava em que situação, fosse preso, fosse fugindo, fosse numa situação boa ou ruim, Deus ia trazendo, criando as condições para que Paulo fosse levando a palavra de Deus, nos mostrando, queridos, a capacidade que Deus tem de fazer com que o seu evangelho seja pregado sobre a terra. E não só o evangelho, queridos, quando Deus tem um objetivo, ele vai usar das maneiras, às vezes, mais difíceis, mais estranhas, mais impensadas. Mas a sua obra vai acontecer, o seu plano vai acontecer, o seu desígnio vai acontecer. Não importa como, não importa de que maneira, eu que o diga, queridos. Quando é de Deus, não espere que vá por um caminho reto, porque Deus vai usando os caminhos mais estranhos para que a sua obra seja feita. E a vida de Paulo foi um exemplo disso. Observe que no versículo 24 diz assim: alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Olha só, Paulo estava onde, querido? Preso. Paulo estava na mão dos romanos e Deus fazia com que as pessoas fossem ali para que Paulo pregasse do evangelho de Cristo para aquelas pessoas, fosse grande, fosse pequeno, fosse importante, não fosse. A questão é que Deus ia usando daquela situação para que Paulo fizesse aquilo que Deus o havia mandado, para o que Deus o havia chamado. Vamos ler agora o 25 e o 27 que diz assim, ao 27 que diz: e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. O 26. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele, mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Olha só essa questão aqui, queridos, preste atenção. O versículo 25 diz que o Paulo começou a pregar para o Félix e a Drusila, sua esposa. E ele pregou tudo aquilo que ele devia pregar, tudo aquilo que era relacionado ao assunto do evangelho do reino de Cristo, mas o Festo diz aqui, olha, no 25, mas o Félix, espavorido, ele interrompeu a Paulo. O Félix, ele interrompeu a Paulo e mandou que retirasse Paulo dali, né? E Félix, ele esperava que Paulo pagasse para que fosse solto, né? Paulo não tinha motivo para estar preso, Félix sabia que não havia motivo para que Paulo estivesse preso, né? E Félix esperava que Paulo comprasse a sua liberdade, mas não era plano de Deus. Mal Félix sabia que não era plano de Deus que Paulo fosse solto, né? O plano de Deus era que Paulo, mesmo preso, Paulo pregasse o evangelho por onde quer que ele fosse, mesmo preso, né? Então, o que aconteceu aqui? Passou-se 2 anos, queridos. Passou-se 2 anos e Félix foi substituído por Pórcio, né? Mas o que foi que aconteceu? O Félix
Félix, para satisfazer os judeus, deixou o Paulo preso, mesmo não tendo motivo para Paulo estar preso todo aquele tempo. Aí você vê, mas que absurdo, que injustiça, porque Deus permitiu o negativo, queridos. Foi a maneira que Deus escolheu para que Paulo pregasse o seu evangelho. Olha que maneira absurda, mas foi como Deus escolheu, foi como Deus planejou e dessa maneira fez. Por quê? Porque era interesse de Deus que Paulo fosse mais adiante com aquilo. E Deus foi levando a Paulo por dentro das prisões dos romanos. E Paulo foi levando a palavra de Deus, nos mostrando aqui com isto, queridos, que não importa a situação. Você precisa ter certeza que o que você está fazendo para Deus é realmente de Deus. Porque, queridos, Deus vai usar maneiras que, se você for olhar pelos seus olhos racionais, naturais, você vai dizer, mas isso é um absurdo. Isso aqui não tem nada a ver, Deus não está nesse negócio. Porque se fosse de Deus, aconteceria de maneira mais fácil, de maneira mais clara, de maneira mais simples. Não, queridos. A maneira que Deus escolhe para nos mostrar que Ele está conosco é a mais anatural possível. A mais fora do comum, a mais sobrenatural. E se você tem certeza que você está andando pelos caminhos do Senhor, que não importa por onde esse caminho vai lhe levar, seja pelo estômago da baleia, seja por dentro do mar, seja abrindo o mar vermelho, seja tirando água da rocha, Deus vai lhe levar a andar pelos caminhos mais impossíveis. E quando você vê que os caminhos que você está andando, levado por Deus, dirigido por Deus, está levando para coisas absurdas, está lhe levando para coisas absurdas, meu querido, não venha medir por isto e achar que não é de Deus. Que pode ser de Deus, sim. Por isso nós temos que ter profunda comunhão, queridos, para estar prontos para andar pelos mais absurdos caminhos de Deus. É isto que o Senhor está querendo nos falar nesta tarde. Vamos tirar um exemplo da vida de Paulo, da maneira como Deus levou Paulo, da maneira como o Espírito Santo levou a Paulo para fazer a sua obra na face da terra. A maneira como Deus levou o próprio Jesus. Queridos, a obra de Deus nas nossas vidas às vezes vai por caminhos que você nem imagina, nem espera que venha acontecer com você. Eu sou um exemplo disso, né? As coisas que vieram a me acontecer, queridos, andando pelos caminhos do Senhor, eu tive que me calar e não contar a ninguém. Por quê? Porque se eu fosse contar para alguém, primeira coisa, querido, que o crente natural vai lhe chamar é de louco. A primeira coisa que ele vai dizer, isso não é de Deus. A primeira coisa que ele vai, a terceira coisa não está na palavra. E às vezes ele nem conhece a palavra para lhe dizer se está na palavra ou não. Mas ele logo mede pelos seus olhos naturais. Como ele vê que não está dentro do natural, ele não tem condições de enxergar o sobrenatural de Deus na sua vida, ele vai logo lhe dizer que não é de Deus. Então, queridos, muito cuidado. Quando você estiver andando pelos caminhos do Senhor, tal como Paulo, que as coisas lhe soarem, lhe parecerem estranhas, converse com o Espírito Santo de Deus. E se ele lhe designar uma pessoa para você conversar, converse, senão nem abra a boca. Porque se a pessoa não tem o mesmo conhecimento espiritual que você, não vai lhe ajudar, vai lhe atrapalhar. Né, queridos? Vamos chegar até aqui com esta palavra, queridos, porque o telefone está quase para descarregar. E nós vamos, como a nossa palavra, hoje o nosso ensinamento é pequeno, nós já chegamos no seu final, queridos. Esta palavra ela é muito profunda. O que é que Deus quer dizer para nós, através desse pequeno ensinamento, é que os seus caminhos, queridos, eles às vezes são absurdos. E para nós termos a certeza de que nós realmente estamos andando no caminho de Deus, embora absurdo pareça, nós temos que ter profunda intimidade com Deus. Observe na Bíblia todinha que todos os que fizeram a obra de Deus andaram por caminhos estranhos, né? Se você espera que o caminho de Deus seja uma reta
e pelo fato de não estar andando retamente, de estar fazendo muitas voltas, não é de Deus, você está muito enganado, queridos. Porque o caminho de Deus tende mais a ser um caminho tortuoso do que exatamente uma reta, né? Glórias a Deus e aleluias, queridos. É este o ensinamento que o Senhor tem para nos dar nesta tarde. Os caminhos tortuosos de Deus são perfeitos. Parece torto? Não. Está plenamente direito, né? Você só precisa ser guiado pelo Espírito Santo e você vai entender. Quando você for preso, quando você for açoitado, quando você for jogado pela água, jogado pela lama. Mas, queridos, no final você vai entender quando você vê que o tempo todo Deus estava com você. Porque Deus, queridos, quando Ele está conosco, nós conseguimos enxergar visivelmente em todo o caminho que Ele nos leva a percorrer. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, queridos. Vamos orar, porque o celular tá para descarregar, queridos. Glórias a Deus, aleluias. Vamos orar agradecendo ao Senhor e encerrando mais este culto. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus maravilhoso, muito obrigado pela Tua palavra. O Espírito Santo me disse que o ensinamento seria pequeno, mas de grande proveito eu estou vendo. Jesus, querido, de grande proveito, assim é o Teu caminho. Oh, Jesus, o Teu tão difícil caminho, mas tão maravilhoso. Oh, Jesus amado, muito obrigado pela Tua palavra desta tarde, que fique na nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito, que traga grande proveito para nós, que esta palavra nos molde, nos prepare, para que nós possamos levar também as outras pessoas, buscando mais almas para Ti, Jesus. Muito obrigada por tudo. Jesus, abençoa todo aquele que vai ouvir deste vídeo, abençoa todo aquele que precisa ser tocado pela Tua mão, que precisa de uma bênção, seja em que área for da sua vida. Oh, Jesus, vem curando, vem libertando, vem abençoando as suas finanças, vem trazendo entendimento da Tua palavra, interesse de Te buscar cada dia mais, para que venhamos ser escolhidos, o maior número de pessoas para a Tua obra, que Tu estás levantando novamente sobre a face da terra, que é levado o Teu evangelho do reino, o evangelho de poder, para promover o grande avivamento entre toda a humanidade nesses últimos dias. Oh, Jesus querido, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, muito obrigada. Abençoa, Espírito Santo, faz a Tua obra, faz com este culto, com este vídeo, conforme a Tua vontade, vai alcançando a quantos Tu quiseres, vai tocando nas almas e vai trazendo para a Tua obra, despertando em todo o coração que assistir o imenso desejo de se voltar para Ti e fazer a Tua vontade. Glórias a Deus e aleluias. Glórias a Deus, Jesus, querido Espírito Santo. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus, glórias a Deus e aleluias. Queridos, não sei em quantas partes vai ficar este vídeo, mas se você achar uma, procure as outras e vá assistindo e sendo abençoado, querido. Estamos precisando de inscritos. Se você sentir no seu coração, se inscreva neste canal, ore por este canal, busque por este ministério e faça parte, queridos, faça parte desta grande obra que Deus está iniciando sobre a face desta terra, que é trazer novamente o grande avivamento espiritual para preparar a face da terra, todo aquele que quiser se converter verdadeiramente, para que seja arrebatado no grande arrebatamento da igreja. Glórias a Deus e aleluias, queridos. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.